Bom, pessoal, continuando então, o exercício 5 nós já fizemos, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Podem fazer o exercício 6, olha lá. Opa, então dá uma paradinha aí no exercício 6. Podem fazer também o exercício 7, ok? Todos eles estão trabalhando ali com lei de Beer. Muito bem, isso aqui nós já vimos exaustivamente. Instrumentação. Pessoal, vocês me corrijam depois no plantão. Eu tenho quase que certeza que a gente viu a instrumentação, cada parte do VVIS por dentro, no detalhe, né? Então, nós vimos lá as várias fontes de luz, certo? Os vários tipos de lâmpadas, certo? Nós vimos o monocromador por dentro, olha lá, ó. Você tem uma fonte luminosa que emite luz, passa por uma série de lentes e fendas até chegar ali na rede de difração, que é móvel, olha lá. Ela vai movimentar, né? E vai deixar cada hora um tipo de radiação eletromagnética bombardear a minha cubeta com amostra, que fica aqui, né? Tem uma série de furos, lentes e tudo mais, e a rede de difração móvel, de modo a cada hora bombardear a minha amostra com um tipo de radiação diferente. É assim que funciona o filtro, ok? Nós vimos isso também no detalhe, se eu não estou enganado. O compartimento para amostra, né? Vimos também os vários tipos de cubetas. Essa daqui é a mais clássica, né? Compartimento de 1 centímetro, né? Tá aí a especificação técnica delas. Detectores também, nós vimos que existem várias maneiras de detectar a luz, né? Nós vimos aqui o fotomultiplicador. Então tá ali a fonte de radiação eletromagnética, a luz vai passar por um monocromador que vai filtrar, deixar passar só uma radiação eletromagnética que vai bombardear a amostra que está aqui no meio, e aí o detector aqui no fim vai detectar a radiação que está chegando. Qual que é o princípio de detecção, né? Você tem lá o catapultar de elétrons, né? O que está por trás do sistema de detecção é o efeito fotoelétrico, né? Nós vimos isso também em sala de aula. Aí depois nós vimos os principais tipos de equipamentos, né, de aparelhos. Você tem lá o equipamento que tem feixe único, certo? O problema desse equipamento é que você tem só um compartimento para amostra, e aí você tem que ficar o tempo todo tirando cubeta, botando cubeta, tirando cubeta. Então, põe o branco, põe a amostra, põe padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4, é uma loucura. Uma análise é bastante demorada nesse tipo de equipamento. Você tem o equipamento com feixe duplo, certo? Onde você tem sempre uma cubeta de referência e o local onde você coloca a amostra. Esse equipamento é um pouquinho mais rápido. E o equipamento que a gente costuma trabalhar no IFE, que é esse aqui que tem um sistema de carrossel, né? Onde você tem o compartimento para a amostra, para o branco, para os padrões, e ele vai girando aqui dentro do equipamento. Você não precisa ficar trocando toda hora a cubeta, é tudo automático, certo? Por último, a gente chegou aqui, ó, na análise qualitativa e quantitativa. Como fazer análise qualitativa e quantitativa no UV-Vis, né? Então, para análise qualitativa, nós vimos que não é comum realizar esse tipo de análise no UV-Vis. Dá para fazer? Dá, mas ele não é um equipamento que tem no seu DNA essa possibilidade, né? O UV-Vis não foi criado para fazer análise qualitativa. Ele é muito parecido com o infravermelho, né? Que é muito mais apropriado para esse fim. Muito bem. Para análise quantitativa, né, como é que a gente faz análise quantitativa em equipamentos instrumentais? Bom, nós temos principalmente 7 métodos de quantificação que eu prometi trabalhar com vocês nesse semestre.
desses 7 métodos, a gente não vai ver tudo de uma vez, né? Eu prometi que iríamos ver 3 métodos de quantificação no VVIS, né? Eles são curva de calibração, ponto único e adição de padrão. Esses 2 primeiros nós vimos no detalhe, resolvemos alguns exercícios, adição de padrão nós não trabalhamos, ok? Então vamos relembrar rapidamente curva de calibração e ponto único, e aí a gente está finalizando essa parte de relembrar o conteúdo já visto, ok? Então vamos pegar o exercício de curva de calibração, tá ali, ó. Então esse exercício nós resolvemos em sala de aula, tá? Uma solução de permanganato tem uma absorbância de 0,539. Essa daqui é a absorbância da amostra, quando medida em 540 nanômetros. Esse daqui é o comprimento de onda, onde eu tenho a maior sensibilidade do método. Isso foi feito a partir da varredura, lembra? O tio explicou isso para vocês. Em uma célula de 1 centímetro. Qual é a concentração de permanganato? Antes da determinação da absorbância para a solução desconhecida, os dados da calibração foram: então, primeiro ele passou padrões de várias concentrações que me deram diferentes absorbâncias, ok? O que é que eu faço com isso? Eu pego esses dados e jogo no Excel, né, para fazer a tal da curva de calibração. O que essa curva faz? Ela usa uma ferramenta matemática chamada método dos mínimos quadrados. O que essa ferramenta faz? Ela calcula a reta que está descrevendo o fenômeno. Ela me dá a equação da reta. Ok? Muito bem. Então vamos fazer isso? Vamos sair daqui. Ah lá. O tio pegou aquele exercício, o exercício 8, e colocou aqui, ó, transpôs para cá para o Excel. O tio está relembrando com vocês como é que faz. Ok? Você vai fazer na tua casa aí também. Vamos relembrar. Então eu seleciono os dados, coloco lá inserir gráfico de dispersão. Pode colocar qualquer um deles, esse daqui está adequado. Aí eu venho, clico com o botão direito em cima de um ponto qualquer, vem lá em adicionar linha tendência. Eu quero a equação da reta, a linha tendência que passa entre os pontos, né? Aí eu vou lá nos 2 últimos quadradinhos. Às vezes muda de um Excel para o outro, mas normalmente é aqui embaixo, ó. Exibir a equação do gráfico, tá dando para ver? Olha lá, vamos ver aqui, ó. Não ficou bom fazer assim não, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa você dá um zoom aí no seu computador. Então, exibir a equação no gráfico, eu vou selecionar, e exibir valor de R quadrado no gráfico, eu vou selecionar, fechar. Aí eu venho aqui, ó, destaco. Já está aqui, ó, a equação da reta e R quadrado. Ó, então vamos para a folhinha. Olha lá, o tio já... Então você copia os dados que o Excel te deu, ó. O Excel me deu que o R quadrado corresponde a 1. Isso quer dizer que a minha reta é excelente. Nós já discutimos o significado desse valor 1, certo? É o coeficiente de correlação de Pearson. Muito bem, e a reta que o Excel me deu foi essa daqui, ó, y é igual a 5,653x menos 008. Muito bem. Agora, como é que eu faço para resolver, né? Eu pego o valor da absorbância da minha amostra e insiro no valor de y. Então fica 0,539 é igual a 5,653x menos 0,008. Muito bem. Isolo x, passo esse número para lá somando, esse número para lá dividindo, x fica igual a 0,097 mols por litro. Ok? Então tá feita. Encontramos a concentração da minha amostra problema. Isso aqui nós fizemos em sala, só para relembrar bem rapidamente. Nós demoramos um tempão para vocês entenderem tudo isso. Muito bem.
Ó, então, esse daqui foi o exercício 8. Eu quero que vocês façam para mim também. Vamos fazer para entregar. Exercício 9 é para fazer também, tá ali a respostinha. Exercício 10 também é de curva de calibração, tá ali a respostinha. Exercício 11 e 12 são exercícios de ponto único, ok? Então vamos fazer o 11 juntinhos? Vamos relembrar como é que faz o exercício 11. Vamos lá, vamos para a folhinha de novo. Tudo isso já foi trabalhado, a gente só está relembrando. Ah lá, exercício de ponto único. Calcule a concentração de um analito cuja absorbância deu 0,453. Pelo método do ponto único foi colocado um padrão de 10 ppm com absorbância de 0,619. Qual que é a concentração desse meu analito? Muito bem, gente. Primeiramente, vamos lembrar que ponto único deve ser utilizado em condições muito especiais, somente em condições muito especiais. A gente tem que dar preferência para a curva de calibração e adição de padrão sempre, né? Existem algumas situações especiais que o tio comentou em sala, onde eu posso sim utilizar ponto único. Não é sempre que eu posso utilizar esse método de quantificação. Muito bem. Para resolver problema de ponto único, né, eu uso a seguinte formulazinha que também foi deduzida em sala. A absorbância da minha amostra dividido pela minha concentração da minha amostra é igual a absorbância do meu padrão dividido pela concentração do meu padrão. Certo? Muito bem. Então vamos fazer? É só substituir os dados, né? Calcule a concentração do meu analito. Então ele quer CA, concentração do meu analito. Tudo bem? A absorbância desse meu analito na minha amostra, ele me deu 0,453. Então esse valorzinho aqui ele deu 0,453. Né? A concentração do meu padrão, ele também me deu, ó, ppm, ali, ó, 10 ppm. 10 ppm. E a absorbância do meu padrão, ele também me deu 0,619. Então fica a balinha, né? Olha lá, 0,453 dividido pela minha concentração da amostra é igual a 0,619 dividido por 10. Aqui eu não preciso me preocupar com unidade, porque na hora do corta-corta das unidades, tudo se cancela e dá tudo certo. Isolando o CA, né? Eu passo o CA para lá multiplicando, o 10 para lá multiplicando e o 0,619 para lá dividindo. Certo? Quando eu isolo o CA, eu encontro 7,32 ppm. Gente, só relembrando também, né? Quando a gente tem uma curva de calibração numa questão de concurso, o tio ensinou vocês a fazer por regra de 3, né? E que nada mais é que ponto único, né? Ponto único é uma regra de 3 disfarçada. O tio comentou que eu gosto de usar essa fórmula porque eu vou usar ela depois na dedução do ponto único com adição de padrão. Então, eu parto dessa fórmula, lembra que a gente deduziu ela a partir da lei de Beer, né? Então, aí depois eu vou usar essa fórmula para deduzir um método de quantificação que é a adição de padrão por ponto único, ok? Então, eu parto dela para deduzir uma outra fórmula. Por isso que eu gosto de mantê-la. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma regra de 3, tá? Então, lembraram que a gente viu? Basicamente, o que a gente viu nesse 1 mês e meio de aula
foi isso, né? Então, em pouquíssimos minutos, se a gente puder recordar o que a gente viu, foi isso, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Na nossa próxima atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica de adição de padrão, e aí depois a gente finaliza o curso de UV-Vis, ok? Um grande abraço a todos e até mais.